Olá e boas-vindas! Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa análise fascinante de questões existenciais vitais tiradas da obra O Consolador. A ideia aqui não é só repassar informações, sabe? É tentar decodificar de uma forma bem simples e clara uma das mensagens mais profundas sobre a jornada interior da humanidade. Vivemos num mundo tão frenético, cheio de telas e estímulos, que muitas vezes a gente esquece de olhar para o nosso próprio universo interno. Então, o nosso objetivo agora é justamente trazer uma lente mais calma para entendermos a nossa essência espiritual e terminar com reflexões super práticas para o dia a dia. Vamos começar essa exploração? Certo, vamos direto ao ponto. É um paradoxo incrível, não é verdade? Pensa bem, a humanidade foi à Lua, mapeou o genoma humano, construiu inteligências artificiais complexas, enfim, dominou as forças da natureza. Basicamente, controlamos quase tudo ao nosso redor. Mas, quando chega a hora de olhar para dentro e entender quem realmente somos, bom, aí parece que ainda estamos dando aqueles primeiros passos vacilantes de uma criança. E é exatamente nesse grande ponto de interrogação que a nossa fonte de hoje começa a sua reflexão. Isso nos leva à nossa primeira parte, seção 1, a busca pelo autoconhecimento. Para entender de verdade esse nosso estado espiritual e por que somos tão lentos em nos conhecermos, a obra nos convida a dar um passo atrás e olhar o quadro geral da nossa evolução. Precisamos ver como o foco do nosso esforço mudou ao longo do tempo. E essa linha do tempo aqui ilustra isso de forma brilhante. Olha só, durante séculos, a existência humana era basicamente uma luta diária pela sobrevivência contra a natureza. Era sobre defender a tribo, criar ferramentas, desenvolver a agricultura, todo aquele esforço mental focado na conquista do mundo físico. Mas agora, na era moderna, depois de atingirmos o pico dessa evolução material, a gente não precisa mais colocar toda a nossa energia só na sobrevivência básica. Finalmente, as nossas energias estão livres e prontas para um trabalho muito mais profundo, o trabalho de entender a nós mesmos. O que nos traz a esta tese central do texto, que é super forte. A maior necessidade da criatura humana ainda é o conhecimento de si mesma. O autor argumenta que só agora, nessa fase da nossa evolução, a alma humana está madura o suficiente para realmente compreender a sua própria personalidade espiritual. É como se o palco do mundo externo já estivesse montado e agora o verdadeiro show precisasse acontecer do lado de dentro. Seguindo em frente, entramos na seção 2, Leis Humanas e Iluminação. Já que a gente tem essa necessidade gigante de autoconhecimento, como é que a sociedade atual tenta resolver isso? Na maioria das vezes, tentamos consertar a nossa falta de ordem interna, criando um monte de regras externas. E aqui o texto faz uma provocação excelente. Quantas vezes a gente não vê líderes tentando usar processos puramente mecânicos e leis super rígidas para forçar, digamos assim, o bem-estar social? A obra critica muito essa nossa dependência de sistemas políticos externos, lembrando que decretos, por si só, não mudam os corações das pessoas. Sem aquela mudança espiritual interna, essas utopias logo perdem a força e viram desilusão. O que é muito interessante de notar aqui é o contraste absoluto que a fonte faz. De um lado, temos os decretos humanos. Eles são passageiros, mudam toda hora, dependem de quem está no poder e se baseiam em sonhos de uma igualdade utópica, quase mecânica. Do outro lado, temos a harmonia divina. Essa sim é duradoura. Ela é construída com o esforço moral individual, com a autoiluminação que vem de dentro. A fonte destaca algo bem profundo. Perante Deus, todos temos os mesmos direitos. Mas em termos de ações, inteligência e virtudes, os seres humanos são diferentes, justamente por causa do esforço individual de cada um. Tem uma frase no texto que resume isso perfeitamente. O homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo. A lógica aqui faz todo sentido. Uma harmonia global verdadeira e que dure para sempre é impossível de ser alcançada só com canetas e papéis governamentais. Para que uma sociedade inteira viva em harmonia, é absolutamente indispensável que cada indivíduo faça o seu próprio trabalho de iluminação primeiro. Isso nos leva diretamente à seção 3, o fenômeno e a moralidade. Sabe uma armadilha muito comum quando se fala de espiritualidade? É a busca incessante por provas visuais. Muita gente acredita que presenciar um milagre ou um fenômeno mediúnico vai magicamente fazer todo o trabalho de evolução interna. Mas fica a pergunta: será que ver algo sobrenatural ou receber uma mensagem bombástica do invisível é suficiente para construir um caráter sólido? A resposta da nossa fonte cria uma linha bem clara entre o que apenas acorda a pessoa e o que realmente a transforma.
Olha só essa dicotomia maravilhosa. O fenômeno espiritual, na verdade, funciona só como um despertador. Ele dá aquele choque externo para acordar a alma que estava lá, dormindo profundamente no materialismo. Mas, convenhamos, um despertador não levanta para fazer o café, não estuda e nem trabalha por ninguém, certo? É no lado direito da tela, no esforço moral do dia a dia, que a verdadeira mágica acontece. É só dedicação constante que opera a edificação legítima e constrói aquela força interna definitiva que não desmorona na primeira crise que aparece. Então, o ponto crucial aqui é o que a fonte chama de egoísmo e insensatez. O texto dá um alerta muito sério sobre isso. É um erro tremendo ficar provocando o plano espiritual só para satisfazer curiosidades ou, pior ainda, para tentar arrumar atalhos para os probleminhas da vida, como se o plano invisível fosse um solucionador de caprichos pessoais. A espiritualidade não é um atalho para evitar os desafios. Muito pelo contrário, a fé e a iluminação são a bússola que ajuda a manter o barco firme quando a tempestade chegar. E ela sempre chega. Cada um de nós tem que desenvolver a sua própria capacidade de trabalho. Avançando na nossa análise, chegamos à seção 4, doutrinar versus evangelizar. Aqui a gente encontra, talvez, a metáfora mais impressionante de todo o texto sobre como passamos o conhecimento adiante. A gente confunde muito o saber sobre alguma coisa com o viver essa coisa, não é verdade? Qual seria então a diferença profunda entre só falar de espiritualidade de forma intelectual e fazer isso de verdade, com o sentimento puro do coração? A obra usa uma imagem mental incrível para explicar isso. De um lado, temos o ato de doutrinar, que exige apenas intelecto e leitura. Quem faz só isso age como um simples canal. A água, ou seja, a informação, simplesmente passa por ele e vai embora. E muitas vezes, quando a seca vem, esse canal fica lá vazio. Agora, do outro lado, temos o evangelizar. Isso exige amor íntimo, exige viver os ensinamentos. Essa atitude transforma a pessoa num verdadeiro reservatório da verdade. E o reservatório tem a abundância. Ele transborda e mata a sede de quem precisa, sem nunca esgotar a sua própria riqueza espiritual. Sensacional, não é? E tudo isso nos prepara para a seção 5, o futuro da humanidade. Quando a gente olha em volta e vê que o mundo ainda age muito mais como um canal do que como um reservatório, percebemos que o nosso processo de aprendizado moral é bem lento. Vamos dar uma olhada em como isso se desenvolve historicamente. Muito antes da era cristã, os filósofos já vinham preparando o terreno, pedindo para a humanidade conhecer a si mesma. Depois veio o modelo definitivo com Jesus e o Evangelho, trazendo a luz interior. Mas, segundo o texto, a nossa sociedade atual, a gente ainda está engatinhando na primeira etapa dessa verdadeira assimilação. O texto aponta que será através do tempo e muitas vezes da dor que a humanidade finalmente alcançará essa evangelização coletiva, uma promessa que fica mais lá para o terceiro milênio. Mas não precisamos desanimar de jeito nenhum. A obra traz um encorajamento lindo. Hoje mesmo já existem pessoas praticando esse amor verdadeiro, muitas vezes de forma isolada. São aqueles apóstolos silenciosos, totalmente desconhecidos do grande público, que enfrentam a ignorância do mundo com uma renúncia enorme. E o texto garante: essas pessoas já são o sal da terra, preparando com muito suor o terreno espiritual para as gerações que ainda vão nascer. E assim chegamos à nossa etapa final, seção 6, reflexões para a vida diária. Afinal de contas, o objetivo de desbravar toda essa filosofia não é só para ter um debate teórico bacana. O que realmente importa é como a gente tira tudo isso do plano das ideias e aterrissa lá na nossa rotina corrida. Essa é a grande sacada deste estudo, explicar de forma simples e clara as questões da fonte para que a gente possa aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia, no meio do trânsito, no escritório ou nas dinâmicas com a família. Então, vamos resumir as lições práticas que tiramos de tudo isso. Primeiro, o foco tem que ser no esforço moral diário. Em vez de ficar esperando que os governos mudem tudo num passe de mágica, a verdadeira ordem começa na forma como encaramos os nossos próprios desafios. Segundo, priorizar o autoconhecimento. Claro que o sucesso material tem seu valor, mas entender as nossas próprias emoções e falhas é de longe a nossa maior necessidade. Terceiro, abandonar os atalhos. Não adianta procurar o invisível para resolver caprichos, a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de lidar com a vida. E quarto, nas relações com os outros, o nosso esforço constante deve ser o de virar um reservatório. Precisamos oferecer empatia e um exemplo vivo de amor, e não só ficar repetindo fatos como um canal vazio. O que nos deixa com essa provocação final para pensar com muito carinho. Diante de tudo que exploramos hoje, a pergunta que fica ecoando na consciência é a seguinte: no nosso dia a dia, será que estamos agindo como meros canais de conhecimento, deixando tudo escorrer e secar?
Ou estamos ativamente e com paciência construindo a nós mesmos como reservatórios de amor e verdade em preparação para uma nova era? O momento exato para começar essa obra interna é agora mesmo. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.